O que a Bíblia vai dizer sobre divórcio e novo casamento? Será que é permitido? Será que não é? O que a Bíblia diz? Mateus capítulo 19, versículo 9, é um texto extremamente polêmico quando se fala em questão do divórcio e do novo casamento. Porém, nós precisamos compreender dentro da exegese do texto o que Cristo quis falar acerca destas palavras, ou na verdade acerca da sua informação ou a sua afirmação concernente à pergunta dos fariseus. O texto diz assim: "E vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também cometerá adultério." Existia naquela época um campo de batalha teológica entre duas grandes escolas. Existia a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Hillel, ele era um pouco mais aberto acerca do divórcio, ele era um pouco mais liberal. Hillel, ele entendia que quando o homem se casasse, não gostasse mais da sua esposa ou se encontrasse outra mais bela do que ela, ele poderia repudiar a sua esposa por qualquer motivo. De outra forma, Shammai, que era uma escola um pouco mais rígida, um pouco mais conservadora, ele dizia que não. A única coisa que fazia com que o divórcio fosse permitido era o adultério ou a imoralidade sexual fora do âmbito do casamento. Então, dentro desse âmbito de discussões teológicas, os fariseus tentaram a Jesus acerca do seu posicionamento. Mas antes de nós chegarmos sobre a resposta de Jesus, nós precisamos compreender o que a Bíblia vai falar sobre o divórcio. O divórcio no Antigo Testamento, ele vai aparecer precisamente no livro que Moisés escreveu, no Deuteronômio, capítulo 24, versículo de 1 a 4, a qual o Senhor dá uma ordenança de orientação acerca do divórcio. Naquele texto ali, nós temos uma permissão dada por Deus, diretamente ao coração de Moisés, para que o povo tivesse uma organização. Porque a carta de divórcio não era porque o Senhor estava permitindo a separação, mas na verdade o divórcio, naquela época, naquele exato momento, era uma forma de Deus preservar a vida da mulher. Quando nós lemos o capítulo 24, versículo de 1 a 4, nós temos duas seguranças que o Senhor está dando para a mulher. A primeira é que quando alguém ou um homem quisesse repudiar sua esposa, primeiro ele deveria escrever uma carta de repúdio. Então, entendia-se os rabinos que esse momento da escrita da carta de repúdio, o homem poderia repensar na sua escolha e desistir de repudiar da sua mulher. Então Deus estava tentando preservar a consciência do casamento através daquela carta de divórcio. Segundo, a carta de divórcio também serviu para preservar a vida da mulher. Ora, quando o homem se casava naquela época, ele se casava diante de toda a sua comunidade. Um ancião preparava-se e realizava aquele casamento. Porém, quando o homem se divorciava, ele não tinha a obrigação literal de levar até o ancião e mostrar que estava divorciando. Na verdade, ele somente expulsava a mulher de casa e conseguia ter outra para poder casar consigo. E aquela mulher que foi expulsa de casa, sem ter a comunicação da comunidade, ela poderia arrumar um novo esposo. Porém, quem visse aquela mulher com outro homem, iria acusar ela de adultério e ela poderia ser apredejada e morta naquele exato momento. Então Deus, para tentar preservar a vida da mulher, ele disse para Moisés: se alguém deseja divorciar-se da sua esposa, que ele dê uma carta de repúdio, e esta carta de repúdio deveria ser passada pela mão do ancião, para o ancião poder dar a confirmação da separação daquele divórcio. Aí vem a pergunta: quem poderia se divorciar? O homem e a mulher? Não. Na época do Antigo Testamento, somente o homem tinha o direito de pedir o divórcio. Somente ele. A mulher não tinha esse direito de escolha. Mas, quando nós chegamos a esse âmbito de entender que somente o homem tinha o direito, nós podemos ter um exemplo de Abigail, que se casou com um homem que era chamado Nabal, um homem ignorante, um homem duro, um homem frio, mas mesmo assim ela permaneceu casada com ele até o dia que o Senhor levou Nabal e ela teve a oportunidade de ser agraciada pelo rei Davi. Então, no Antigo Testamento, somente o homem tinha o direito de pedir a carta de divórcio. Porém, no Antigo Testamento, nós temos duas ocasiões a qual o homem não teria o direito de pedir divórcio.
duas ocasiões a qual o homem perderia o seu direito de divorciar-se da sua esposa. Primeiro, Deuteronômio capítulo 22, versículo de 13 a 19. O texto vai falar ali que se o homem que se casasse com a mulher e depois de ter marcado o casamento, ou depois de ter consumado o casamento com ela, viesse até o ancião e dissesse que a sua mulher não era virgem quando se casou, este homem, ele tinha que provar o que ele estava falando. O pai da moça, sabendo desta acusação, ele pegava a roupa do matrimônio, ou a roupa da noite nupcial, que é a roupa marcada pelo sangue, e levaria até o ancião. E dizeria para o ancião que aquele homem, o seu genro, estava mentindo. Mostraria a roupa. Se o ancião visse que era verdade, aquele homem que acusou a mulher falsamente, ele era severamente espancado, batido pelos anciões, e depois o ancião multava ele com a multa de 1000 ciclos, na verdade 100 ciclos de prata. Esse valor era um valor extremamente alto sobre aquela época, e também o homem perderia o direito de pedir divórcio e deveria permanecer o resto da sua vida casado com aquela mulher. Segundo, era um homem que abusou de uma mulher virgem, que abusou desta mulher virgem, desta donzela, e não querendo se casar com ela, ele tinha por obrigação de permanecer casado com ela. Os anciões multavam este homem com 50 ciclos de prata, e ele deveria assumir esta mulher para o resto da sua vida sem ter o direito de divórcio. Nós pensamos também no caso de Aminon com Tamar. Aminon, ele abusa de Tamar, e quando Tamar diz que ele tem que assumir ela, ele não quer assumir, e aí nós vemos todo o enredo que aconteceu dentro da casa de Davi. O divórcio no Novo Testamento, ele está baseado naquilo que os fariseus perguntaram para Jesus. O que você acha? Poderemos repudiar da nossa esposa por qualquer motivo? Jesus, ele traz uma apresentação muito propícia acerca da sua visão. São 3 posições que Jesus traz em resposta do fariseu. A primeira, Jesus disse, não foi assim no princípio. No princípio, criou Deus macho e fêmea. Ou seja, Deus está dizendo que o desejo do Senhor sempre foi ter que um casamento fosse sólido entre duas pessoas. Ou seja, que fosse um casamento sem ter interrupções. Segunda posição, Jesus disse, serão uma só carne. Ou seja, esta posição aqui, Jesus está falando sobre o começo da família, que é uma instituição feita por Deus e não pelos homens. Então, por isso, ela não poderia ser revogada ou não poderia ser interrompida pelos homens, porque foi institucionada diretamente pelo próprio Senhor. E a terceira e última posição, o que Jesus vai falar é o que Deus uniu, não separa o homem. Jesus está dizendo que o matrimônio sendo formado por Deus, o homem não tinha o poder de parar aquele matrimônio por nenhum tipo de lei. Então, na lógica dos fariseus, Jesus está concordando com a visão de que o matrimônio deveria permanecer eternamente, ou na verdade, até que a morte o separasse, sem ter a opção de divórcio. Porém, os fariseus, querendo a resposta mais clara, olhou para Jesus e disse assim, mas vem cá, por que Moisés nos deu carta de divórcio? Jesus responde, a carta de divórcio dada por Moisés foi por causa da dureza do vosso coração. Agora veja o que Jesus disse, agora digo eu, versículo 9, digo eu, aquele que se separar da sua esposa, a não ser por causa de adultério, ou por causa de imoralidade sexual, ou por causa de fornicação, e se casando com outra, este cometerá adultério. O que Jesus está dizendo é o seguinte, na época de Moisés, o divórcio era liberado por qualquer motivo. Agora, quem está ditando a regra sou eu. O tempo da graça, o divórcio não pode ser dado por qualquer motivo. Se nós lermos o capítulo 19, versículos 7, 8 e 9, nós vamos perceber que Jesus não está dizendo que o divórcio não seja permitido. O divórcio ele é permitido, porém não era plano de Deus. Só que, quando chegamos na época da graça, Jesus está dizendo que a única exceção que dá direito ao divórcio a um homem é quando ele encontra nesta mulher ou quando ele encontra nesta pessoa algum tipo de infidelidade sexual.
Mateus ele utiliza-se de uma palavra no grego chamado porneia. A palavra porneia, ela tem uma variação de significado. Porneia pode significar fornicação, adultério, imoralidade sexual ilícita, pode significar prostituição, porque a palavra porneia, ela vem de um grego, de uma outra palavra chamada pornet, que quer dizer usar-se de uma prostituta. Então, quando Mateus utiliza-se da palavra porneia, Mateus não está dizendo que Jesus falou somente sobre fornicação. Mateus está dizendo que Jesus disse que o que separa o homem no ato de divórcio é qualquer tipo de infidelidade, desde a infidelidade no noivado, como a infidelidade dentro do casamento. Algumas pessoas que contrariam esse pensamento acerca do divórcio vão falar a seguinte razão, ou a seguinte tese. Por que Mateus não utilizou a palavra mocheia? Que a palavra mocheia no grego significa adultério. A resposta é bem simples, porém também profunda, porque o divórcio ele não está somente datado em uma questão de adultério. O divórcio também está datado em qualquer tipo de imoralidade sexual. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, nós temos uma grande possibilidade das pessoas se relacionarem com alguém da sua mesma classe, ou na verdade com a sua mesma família, a qual nós chamamos de incesto. Ora, se Jesus dissesse, ou se Mateus utilizasse somente a palavra mocheia, adultério, alguém que se casasse com a sua irmã sem saber que era sua irmã, esta pessoa não teria o direito de se separar da sua irmã. Por quê? Porque lá no ato, Mateus deveria ter escrito somente a palavra mocheia, que é adultério, mesmo descobrindo que aquela pessoa, sua esposa, é a sua irmã. Isso era um incesto. Então, Mateus, sabendo disso e Jesus sendo muito claro, ele vai dizer o seguinte: a palavra correta é porneia, seja adultério, fornicação ou até mesmo um tipo de incesto. Isso quebra todo o vínculo daquilo ao qual nós falamos acerca da aliança do casamento em si. Então, é isso que Mateus está falando, é isso que Mateus está escrevendo. Agora, quando se fala do novo casamento, claro, a exceção está no versículo 9 do capítulo 19. Se tiver algum tipo de infidelidade no casamento, há uma exceção para o divórcio. Agora a questão é o seguinte: ora, se Jesus está dando a exceção para o divórcio, então por que essa exceção está tão clara no evangelho escrito por Mateus e não somente no evangelho escrito por Marcos? Marcos capítulo 10, Jesus também vai falar acerca do divórcio. Ele diz: aquele que se separar da sua esposa não se case novamente. Há uma grande distância de diferença entre a escrita de Mateus para a escrita de Marcos. Mateus está escrevendo diretamente para os judeus. Então, dentro do âmbito dos judeus, havia esse divórcio deliberadamente. E o divórcio era exclusivamente partido do homem para a mulher, e não da mulher para com o homem. Marcos, ele escreve para o povo gentil, para os judeus que estavam em Roma. Então era costume aos gentios as mulheres também ter o direito de divórcio. Então é por isso que Marcos, escrevendo lá, ele diz que aquele que se casou não se separa, e se separar, não case novamente. Agora veja que interessante. Existem 2 mandamentos lá nos 10 dados por Deus para Moisés. Agora, eu pergunto para você se lembra do 5º mandamento? O 5º mandamento diz assim: não matarás. Quando Deus disse não matarás, Deus está preservando a vida. Deus está preservando a vida humana. Porém, quando aconteciam as guerras, havia uma liberdade de haver matança, porque a guerra é isso, é uma luta corporal, e um dos dois sai perdendo. Em Romanos capítulo número 13, logo na época da graça, versículo 4, Paulo também dá essa exceção. Se você está cometendo um crime, pela espada você vai ter que pagar esse crime. O interessante é o 7º mandamento. O 7º mandamento diz assim: não adulterarás. Por quê? Deus também está preservando a vida, pois no Antigo Testamento, quando a mulher caía no ato de adultério, era pega no ato de adultério, ela era condenada à morte, apredejada à morte. Então Deus está avisando: não adulterarás, porque se você adulterar, você vai ser condenado à morte. Quando Jesus ele diz que o ato do divórcio somente é dado a exceção em uma imoralidade sexual, Jesus está dizendo o seguinte: hoje não precisa mais ter a condenação do apredejamento, mas aquele que comete adultério, automaticamente aos olhos do Senhor, esta pessoa já está morta espiritual. Porque para Deus,
o adultério ou o ato de imoralidade sexual é um ato quase que imperdoável. Deus não aceita esse tipo de ato. Você pode ver também, quando o texto vai nos informar também, que quando uma mulher ela era separada do esposo, recebida o repúdio, a carta de repúdio, e ela fosse se casasse com outro, e depois aquele outro viesse morrer, e o primeiro quisesse receber ela de volta, Deus não aceitaria, porque ela tinha manchado o seu leito. E isto é por causa daquela imoralidade. Então, isso tudo traz o âmbito acerca do que Deus está querendo falar conosco. Aquilo que a Escritura fala é simplesmente verdade e afirmação contrita.